Ecos de um Trono Capítulo 1. A noite cobria Tóquio com um véu de luzes artificiais, as janelas da mansão de Gilgamesh refletindo o brilho distante da cidade. Ele estava afundado em uma poltrona de couro vermelho, o copo de uísque girando entre os dedos, o líquido âmbar capturando o reflexo das luminárias no teto. Seus olhos vermelhos, carregados de um cansaço que atravessava eras, fixavam-se em nada. 10 vezes ele havia dominado aquele universo, pisado em cada canto, dobrado reinos ao seu comando, e ainda assim o tédio era um peso que ele não conseguia sacudir. Com um suspiro rouco, colocou o copo na mesinha ao lado e se levantou, o som dos sapatos ecoando no chão de mármore polido. Tá na hora de fazer algo diferente, murmurou, passando a mão pelo cabelo loiro prateado. Shibuya chamou sua atenção, um caos de luzes e pessoas que talvez pudesse quebrar a monotonia. Vestiu um casaco preto sobre uma camiseta simples jeans, disfarçando sua aura régia em algo que passasse despercebido. Nas ruas, a multidão fluía como um rio, alheia à divindade em seu meio. Ele entrou no shopping, os olhos varrendo as lojas com um desdém quase tangível. Roupas baratas pendiam em araras, joias que não valiam seu toque brilhavam sem graça, e eletrônicos zumbiam sem despertar interesse. Que perda de tempo, resmungou, virando-se para sair. Seus pensamentos vagaram enquanto caminhava. Ainda não acredito que me meti nessa enrascada. Se eu não tivesse aberto aquele portal, ainda teria meu poder inteiro. Agora, com esse selamento idiota, tô com menos de 1% da minha força. Que ironia. De volta à mansão, a decisão tomou forma. Sentou-se diante de um monitor holográfico e convocou os líderes mundiais, presidentes, primeiros ministros, reis, para uma reunião virtual. Sua imagem surgiu nas telas, o rosto sereno mas como uma autoridade que silenciava as salas. E aí, gente, começou, a voz misturando sarcasmo e comando. Tô entediado pra caramba. Alguém tem uma ideia pra me tirar desse buraco? As respostas vieram em uma avalanche de sugestões. O presidente dos Estados Unidos riu alto. Vai pra Vegas, cara. Mulheres, cassinos, o pacote completo pra um rei como você. Uma chanceler europeia sugeriu com cautela. Que tal se misturar com os jovens? Faculdades, escolas, pode ser diferente. Um rei do Oriente Médio interveio. Ou se revela como estrela. Fama sem mostrar quem você é de verdade. Gilgamesh inclinou a cabeça, um sorriso astuto surgindo. Ser jovem, pode ser interessante. Vou testar isso. Desligou a conexão e trocou de roupa, optando por uma camiseta preta, jeans escuros e um casaco leve. Olhou-se no espelho, ajustando o cabelo. Até que ficou decente, disse, rindo baixo. Dirigiu-se a um estúdio de fotografia em Tóquio, batendo na porta com confiança. O fotógrafo, um homem de meia-idade com óculos tortos, abriu com um olhar confuso. Marcou alguma sessão? Perguntou. Não, mas vou fazer uma agora, respondeu Gilgamesh, entrando como se o lugar fosse dele. O fotógrafo hesitou, mas algo no olhar do rei o convenceu. Tá bem, vamos lá. A sessão começou. Gilgamesh posou com naturalidade, apontando para a câmera com um dedo, depois cruzando os braços com um sorriso de canto. Tira umas boas, disse, piscando. O fotógrafo clicava sem parar, impressionado com a presença magnética do sujeito. Após uma hora, as fotos estavam prontas, imagens que capturavam sua essência régia disfarçada com as fotos em mãos. Ele foi ao Palácio Imperial. O presidente do Japão, um homem de terno impecável, o recebeu com um aceno respeitoso. Já cuidei de tudo, disse, entregando um documento. Sua identidade falsa está pronta. Nome: Gilgamesh. Matriculei você na Ko Academy. Começa amanhã. Gilgamesh pegou o papel, examinando com leve sorriso. Bom trabalho. Vamos ver no que dá no dia seguinte. Ele entrou na Ko Academy, o uniforme escolar ajustado ao seu corpo atlético. Os alunos se viraram ao vê-lo, sussurros ecoando pelo corredor. Na sala de aula, ele se apresentou. Oi, eu sou Gilgamesh. Prazer em conhecer vocês, disse, a voz calma mas firme. As garotas na frente trocaram olhares, algumas corando. Uma loira de olhos grandes levantou a mão. De onde você é? Perguntou, curiosa.
De um lugar bem longe, respondeu ele, evasivo, com um sorriso charmoso. Outra, de cabelos castanhos, insistiu. E o que você gosta de fazer? Ele deu de ombros. Coisas que fogem do comum. Talvez vocês descubram as aulas passaram rápido, e no intervalo ele se viu cercado por garotas curiosas. Uma morena de sorriso tímido, que se apresentou como Aiko, aproximou-se. Você parece diferente, Gilgamesh. Tem algo especial em você, disse, hesitante. Ele riu baixo. Especial, hein? Talvez você tenha razão. Outra, de cabelo rosa e atitude ousada, chamada Yumi, cutucou a amiga. Aposto que ele é tipo um modelo ou algo assim. Gilgamesh apenas sorriu, deixando-as especularem. Depois da escola, voltou para a mansão. Sentou-se no escritório, abrindo o envelope com as fotos. Folheou cada uma, analisando os ângulos, o olhar penetrante, o sorriso confiante. Não tá mal, murmurou, recostando-se. O monitor holográfico piscou, e uma mensagem do presidente japonês apareceu. Gilgamesh, tem um baile de boas-vindas amanhã na escola. Acho que você deveria ir. Ele arqueou uma sobrancelha. Baile? Pode ser divertido. Na noite seguinte, o ginásio da Ko Academy estava decorado com luzes e música suave. Gilgamesh entrou, o uniforme trocado por um terno preto elegante, a gravata solta de propósito. As cabeças se viraram, os sussurros aumentando. Aiko aproximou-se, nervosa. Você veio. Quer dançar? Perguntou, as bochechas vermelhas. Ele estendeu a mão. Claro, por que não? A música começou, e eles dançaram, os movimentos dele fluidos e naturais. Ela sorriu, mais confiante. Você dança muito bem. Aprendi em lugares que você nem imagina, respondeu ele, com um leve riso enquanto dançavam. Yumi se juntou, puxando uma amiga. Ei, Gilgamesh, vem com a gente. Vamos pegar algo para beber. Ele aceitou, seguindo-as até a mesa de bebidas. A conversa fluiu, leve e descontraída. Você já pensou em ser famoso? Perguntou Yumi. Já me ofereceram, disse ele, tomando um gole. Mas prefiro ficar por trás das cortinas por enquanto. Elas riram, encantadas. O baile seguiu, e Gilgamesh notou um grupo de garotos observando-o de longe, olhares desconfiados. Um deles, alto e de cabelo preto, chamado Kenji, aproximou-se. Você é novo aqui, né? Não gosto de estranhos que chamam tanta atenção, disse, a voz carregada de desafio. Gilgamesh ergueu uma sobrancelha. E o que você vai fazer a respeito? Kenji cerrou os punhos. Vamos resolver isso lá fora do ginásio, sob a luz fraca de um poste. O confronto começou. Kenji avançou com um soco direto, o punho cortando o ar. Gilgamesh desviou com um movimento sutil, inclinando a cabeça. É só isso? Provocou. Kenji tentou um chute baixo, mirando a perna. Gilgamesh bloqueou com o antebraço, o impacto reverberando, e empurrou-o para trás. Você não tá no meu nível, disse, calmo. Frustrado, Kenji correu novamente, lançando uma sequência de golpes, um jab, um uppercut, um gancho. Gilgamesh os evitou com passos precisos, o corpo girando como se dançasse, então segurou o pulso de Kenji, torcendo levemente. Chega, ordenou, soltando-o. Kenji caiu de joelhos, ofegante. Quem é você? Perguntou, derrotado. Alguém que você não quer enfrentar de novo, respondeu Gilgamesh, virando-se e voltando para o baile dentro. Aiko o encontrou novamente. Ouvi dizer que você deu uma lição naquele idiota. Obrigada, disse, sorrindo. Ele deu de ombros. Não foi nada. Ele precisava de um ajuste e ela hesitou, então falou. Queria te convidar para sair amanhã. Só nós dois, se você quiser. Gilgamesh olhou por um momento, intrigado. Tudo bem. Onde? Tem um café perto da escola. Às 3. Sugeriu ela. Fechado, concordou ele, com um aceno. No dia seguinte, no café, ele chegou pontualmente. Aiko já estava lá, nervosa mas sorridente. Oi, Gilgamesh, disse, apontando para a cadeira. Oi, respondeu ele, sentando-se. Pediram café, e a conversa começou tímida. Você é diferente de todo mundo aqui, ela admitiu. Talvez porque eu não sou como eles, retrucou ele, tomando um gole.
Ela riu. Você fala coisas misteriosas. Gosta de manter segredos. Sempre, disse, com um sorriso enigmático. A tarde passou com risadas e histórias. Aiko falou sobre seus sonhos de ser artista, os olhos brilhando. Gilgamesh ouviu, ocasionalmente soltando algo vago, como já vi lugares que fariam seus quadros parecerem simples. Quando o sol começou a se pôr, ela perguntou: podemos fazer isso de novo? Ele assentiu. Se você aguentar minha companhia, sim, ela corou, e ele a deixou no ponto de ônibus, os olhos seguindo-a enquanto ia embora de volta à mansão. Gilgamesh refletiu. Talvez esse jogo valha a pena, murmurou, olhando as fotos e a mensagem do baile. Algo dentro dele despertava, um interesse que há muito não sentia. Sentado na poltrona, o uísque esquecido, ele ouviu um barulho estranho vindo do quintal. Levantou-se, curioso, e abriu a porta. Uma figura encapuzada estava lá, os olhos brilhando no escuro. Gilgamesh, disse a voz rouca. Seu poder está sendo rastreado. Eles estão vindo. Quem é eles? Perguntou, cruzando os braços. A figura hesitou. Os fragmentos do selamento. Querem te destruir antes que você se reúna. Gilgamesh riu. Que audácia! Vamos ver se eles aguentam. A figura recuou. Cuidado! Não subestime isso. E desapareceu na noite. No dia seguinte, na escola, o clima estava tenso. Durante o almoço, um tremor sacudiu o pátio. Alunos gritaram, correndo para dentro. Gilgamesh ficou onde estava, os olhos estreitados. 3 figuras emergiram da fumaça, guerreiros sombrios, armados com lâminas pulsantes. Gilgamesh, o rei dos reis, disse o líder, a voz ecoando. Seu poder será nosso. Ele avançou com um golpe rápido, a lâmina cortando o ar. Gilgamesh desviou, o movimento fluindo, e contra-atacou com um soco que quebrou o braço do atacante. Vocês são lentos, provocou o segundo guerreiro. Lançou uma rajada de energia negra. Gilgamesh ergueu um escudo improvisado com sua vontade, a energia se dissipando. Ele correu, derrubando o oponente com um chute giratório, a perna acertando o peito com força. O terceiro tentou um ataque furtivo, mas Gilgamesh o agarrou pelo pescoço, levantando-o. Patético, disse, jogando contra o chão. Os 3 se levantaram, mas recuaram, desaparecendo na fumaça. Aiko correu até ele, ofegante. Você tá bem? O que foi isso? Perguntou, os olhos arregalados. Apenas uns insetos, respondeu ele, limpando a poeira da roupa. Nada com que se preocupar. Ela franziu a testa. Você é mais que um estudante, não é? Ele sorriu. Talvez. Vamos ver quanto você aguentar descobrir. Os dias seguintes trouxeram mais encontros com Aiko, cafés, passeios no parque, conversas que fluíam como água. Uma noite, sob as luzes de um festival local, ela o puxou para dançar. Você é incrível, Gilgamesh, sussurrou, o rosto perto do dele. Ele a olhou nos olhos, sentindo algo novo. E você é corajosa, disse, puxando-a mais perto. O beijo veio natural, leve mas carregado de promessa. Quando se afastaram, ela sorriu. Não vou te deixar entediado tão cedo. A relação cresceu, e uma semana depois, durante um encontro no parque, Aiko segurou sua mão. Gilgamesh, sinto que tem algo mais em você. Pode me contar? Ele hesitou, então falou baixo. Sou mais velho que esse mundo, Aiko. Mas aqui, sou só eu. Ela o abraçou, surpresa mas aceitando. Então me mostra quem você é. Aos poucos, de repente, o chão tremeu novamente. 5 guerreiros sombrios surgiram, mais fortes que os anteriores. Dessa vez, você cai, rosnou o líder, lançando uma lâmina de energia. Gilgamesh empurrou Aiko para trás, desviando do golpe. Fique aí, ordenou. O combate começou. O líder atacou como uma sequência de cortes, cada um mais rápido. Gilgamesh bloqueou com os antebraços, sentindo o impacto, e contra-atacou com um chute que quebrou a guarda do oponente. Outro guerreiro lançou correntes de sombra. Gilgamesh as cortou com um movimento preciso, avançando e derrubando com um soco no queixo. Um terceiro tentou um ataque por trás, mas Gilgamesh girou, agarrando a lâmina com a mão e quebrando-a, seguido por um uppercut que jogou o inimigo ao chão. O quarto conjurou uma esfera de fogo, lançando-a.
Gilgamesh soltou, o fogo explodindo atrás dele, e caiu com um golpe de calcanhar que esmagou o crânio do atacante. O último, desesperado, investiu como uma lança. Gilgamesh desviou, girou a arma contra o oponente e perfurou seu peito. Os 5 caíram, derrotados. Aiko correu até ele, os olhos cheios de lágrimas. Você é incrível! Exclamou. Ele a abraçou, sentindo o calor dela. Ainda não viu nada, disse, sorrindo. Na mansão, mais tarde, ele olhou para o céu. Os fragmentos do selamento o perseguiam, e Aiko estava se tornando seu ponto de luz. Com o poder fragmentado e o coração começando a pulsar de novo, Gilgamesh sabia que o jogo estava apenas começando. E ele enfrentaria tudo, como o rei que sempre foi.